E aí, pessoal, estou aqui com o Dr. Carlos Portela para entender melhor o conceito do Reserva Fortes, trazer para vocês mais detalhes do conceito wellness, conceito de saúde dentro do Reserva Fortes. Obrigado por É um topar esse prazer, desafio, Dr. Carlos. é um prazer e principalmente ver, né, jovens empreendedores também como você. E a gente vem trazer um pouco do conceito daquilo que a gente defende ao longo de anos, né? A saúde como o nosso bem maior. Para você ter saúde, produtividade, energia e a criação desse conceito desse condomínio, que é o primeiro condomínio assinado por um profissional de saúde dentro do país, é exatamente trazer todo esse movimento do wellness, né? Que é saúde, bem-estar, bem-estar físico, bem-estar emocional e a conexão com a natureza. Então, o wellness, principalmente dentro da reserva, ele traz essa bandeira que é exatamente você ter mais saúde através da conexão com a natureza. Maravilha. Dr. Carlos, o que o inspirou a criar o Espaço Wellness dentro do Reserva Fortes? Como essa visão se conecta com sua trajetória profissional? Eu tenho múltiplas formações hoje dentro da medicina, né? Então participei desde a formação da medicina tradicional, com cardiologia, clínica médica, mas foi entendendo um pouco mais da medicina esportiva, né? Da saúde através do esporte, é que eu comecei a me apaixonar sobre alguns pilares que a gente geralmente não fala dentro da saúde. Né? A atividade física como um remédio, né? A pausa como um remédio também. A gente fala hoje muito sobre a saúde mental, sobre a reconexão. E a natureza, ela traz isso, né? Ela traz os estudos mais novos que a gente fala sobre o wellness. A gente tem a natureza como um ambiente terapêutico. Então, o que fez a gente desenhar tanto o espaço de wellness como alguns pontos específicos dentro do condomínio foi exatamente entender sobre a necessidade humana, que é exatamente você ter um tempo para você pausar, um tempo para você se reconectar e você utilizar do movimento, da atividade física como uma das ferramentas, né, principais para que você tenha mais saúde e mais produtividade. A gente vive num mundo de muito acelerar, né? Cada vez mais a gente vive tendo múltiplas tarefas, todos os dias a gente acorda já com várias e várias demandas para fazer ao longo do dia e a gente não tem tempo para pausar, para processar essas informações. Então, o nosso conceito de wellness, de saúde e bem-estar, e principalmente, né, falando um pouco da nossa trajetória, hoje acompanhando, né, vários empresários, vários artistas que buscam também performance e produtividade, eles hoje já entendem, né, que precisam, né, desse acompanhamento, de uma metodologia de acompanhamento, para que eles possam ter essa longevidade, ou seja, performance e produtividade ao longo do tempo. Então, o empreendimento, ele traz um pouco disso, né? Um pouco do que tem de novidade no mundo, do que tem de inovação em termos de tecnologias e principalmente uma metodologia que já é validada, né? A gente tem quase 15 anos de mercado, né? E já trabalha em 23 países do mundo com essa metodologia e a gente é pioneiro na área do empreendimento do segmento imobiliário. Quais critérios científicos e o design que você considera ao planejar ambientes que promovam relaxamento e recuperação de estresse? Hoje a gente tem vários dados científicos que mostram, né, que a gente chama até de banho de floresta, que é exatamente o poder da natureza, né, o poder da conexão, da energia com a saúde física e o bem-estar mental. A gente vive hoje uma pandemia relacionada à saúde mental, mas a gente tem dados alarmantes relacionados principalmente do ponto de vista da ansiedade. A gente também tem um movimento que traz, né, ambientes como o ambiente natural e principalmente práticas como meditação, como yoga, como práticas de relaxamento, como algo que seja terapêutico, que são armas, né, que são utilizadas exatamente para essas pessoas que sofrem, né, dessa demanda que a gente chama de como se fosse uma panela de pressão. Hoje a gente vive num mundo que é altamente, que busca alta produtividade, mas um mundo desorganizado. Eu sei que aquilo não dá tempo de realizar, mas mesmo assim eu coloco no meu bloco de notas para poder realizar. O que eu vejo é, a maior parte das pessoas acabam um dia saturados, sem aquele bem-estar de acabei uma tarefa, finalizei, concluí, e na verdade o que a gente percebe? É uma autocobrança. Ou seja, eu não acabei aquela lista de tarefa que não dava para realizar e uma cobrança cada vez maior. Então, o que a gente propõe quando a gente desenha espaços como esse? Que a gente coloca muito verde, madeira, pedra, ambientes que trabalhem a parte de aromas, né? Tudo isso são espaços sensoriais. Porque o que a gente sabe, Samuel, o cérebro da gente ele gasta por dia o equivalente a quase todos os nossos músculos. A gente tem uma alta demanda energética
de gasto cerebral. Na era que a gente utiliza de muita rede social, por exemplo, muito WhatsApp, muito Instagram, que é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, a gente acaba gerando um hiperestímulo do nosso cérebro em relação a isso. Então você tem uma grande demanda energética mental. O que isso influi no nosso dia a dia em termos de produtividade? A concentração, a memória, a energia, a disposição, ela acaba reduzindo. Então as pessoas elas acabam deixando para depois, é o chamado procrastinar, deixar para depois, eu não consigo fazer. Fica sem energia, eu não consigo executar. Então, estudando um pouco do desenvolvimento humano, da neurociência, o que eu entendo hoje? Eu entendo que eu preciso promover, do ponto de vista metodológico, com que a pessoa entenda de onde é que vem a fonte de energia. Então lá nós vamos ter espaço onde a gente vai ter práticas relacionadas à alimentação, nós vamos ter práticas relacionadas à culinária, vamos ter áreas de contato direto, né, de trocas diretas, de um novo aprendizado em relação ao que é realmente comer. A gente vai ter áreas voltadas para a saúde em grupo, né, ou seja, treinamentos em grupo, academias, spas, tudo isso numa metodologia montada onde eu consiga resetar, onde eu consiga pausar a mente desse condômino, dessa pessoa que está usufruindo ali do nosso espaço. Então, tudo isso baseado com tecnologia, dado científico e principalmente metodologia. Hoje a gente já assina várias tecnologias quando a gente fala do mundo wellness. É um movimento que vem crescendo no mundo inteiro. As pessoas elas estão deixando, por exemplo, de ir para festas, de consumir bebida alcoólica para investir em saúde. Ou seja, grupos de corrida, grupos relacionados à rotina de sono. Ou seja, o novo luxo hoje é saúde. Então nós estamos vindo na vanguarda desse movimento. E quando a gente fala de inovação, o que está sendo construído dentro da reserva é uma inovação dentro do mercado de saúde, ou seja, a saúde está indo para dentro de casa. Antes as pessoas elas procuravam hospitais, clínicas para cuidar de doenças. Ou seja, eu tinha uma doença, eu procurava um médico, eu procurava um profissional de saúde para poder receber uma receita com remédio e aquilo ali ser o tratamento. Então a gente vem com um movimento totalmente oposto. Ou seja, eu começo a cuidar da tua saúde dentro de casa. E é dentro de casa que a gente tem esse movimento, uma nova cultura, e é uma cultura onde a saúde está mais próxima. E é através da saúde que a gente acredita que eu tenho a energia e a força motriz para me trabalhar melhor, para me fazer uma atividade física, para poder brincar com os meus filhos, para me poder conectar e a gente sair desse modo automático. Então, eu acho que o principal conceito do empreendimento, em primeiro lugar, antes de eu ter um metro quadrado, é eu ter um conceito, uma metodologia e algo que seja inovador no mercado. É mais do que ter algo material, é eu conseguir sentir o ambiente de forma integral. Em sua opinião, quais os maiores desafios de saúde que o estilo de vida urbano impõe e como Reserva Fortes responde a eles? Excelente pergunta. Hoje, o que eu vejo na minha prática clínica, no meu dia a dia, né? Hoje eu mentoro vários empresários e vários artistas no país que estão no mercado da alta produtividade, da alta performance, ou seja, meta a ser batida no final do mês, crescimento empresarial, expansão territorial de empresas. E o que a gente mais vê em termos de demandas hoje são pessoas se queixando de fadiga, de cansaço, de falta de disposição. Isso está muito relacionado ao estilo de vida. Ou seja, poucas horas de sono, muito tempo, né, de contato com telas, em WhatsApp, em reuniões, tempos inapropriados para você se dedicar a uma boa alimentação, ou seja, eu não tenho nutriente suficiente. Então o que é que isso culmina? Culmina no que a gente chama de bug cerebral. O nosso cérebro ele começa a não produzir, ele começa a falhar e ele começa a se defender. Como? Eu começo a não processar as informações, ele começa a ficar lento. O meu corpo ele começa a ter baixa de energia. Então como é que eu vou trabalhar se eu não tenho energia? Então o que é que a gente propõe com esse movimento? Eu proponho um local, eu chamo de bunker até, é como se fosse um ecossistema, onde lá eu vou cuidar das pessoas que moram naquele local. Então eu, meu time, toda a formatação que a gente tem hoje, através das nossas tecnologias e da nossa metodologia, a gente vai cuidar das pessoas que moram no reserva. A maioria das pessoas elas podem perceber que o momento que a gente mais tem produtividade é quando a gente pausa. Por exemplo, quando a gente está dirigindo, quando você está ali meia hora dirigindo, você começa a ter um fluxo mental de tive uma ideia. Ou seja, é a pausa. No tomar banho, eu tenho várias ideias. Quando às vezes eu passo um tempo ali, largo o celular na hora de dormir e vem vários pensamentos, você começa a lembrar. Ou seja, a gente sabe que a pausa é onde você tem um maior pico de produtividade. Então, sabendo de tudo isso, sabendo da neurociência, sabendo da metodologia relacionada a algumas formas de você fazer atividade física, sabendo de tudo isso,
a gente tem como um dos principais aliados em termos de produto, de entrega da reserva, é exatamente um movimento onde a gente tenha um ambiente que a gente consiga trazer grande parte dos nossos condôminos, né, que são empresários, que trabalham com produtividade, que trabalham e precisam de energia, é um local onde eles consigam recarregar. É o dia que a gente pega o celular e coloca para carregar, deixa ele um pouco de lado e a gente carrega, a gente traz essa energia de volta para começar uma nova semana. Para desacelerar aquela vida corrida ali do dia a dia. E principalmente para recarregar, para colocar Sim. energia, para que a pessoa realmente possa trabalhar com mais produtividade, né, com mais energia e com mais resultados. Show. Carlos, você vê as pessoas evoluindo em hábitos saudáveis após frequentar com a família um empreendimento com foco em wellness? Tem algum caso marcante para compartilhar? Samuel, eu tenho, na verdade, dezenas de casos marcantes. Hoje eu sou médico de famílias, né? Hoje eu não sou médico simplesmente de pessoas. Eu costumo dizer que dentro da consulta e dentro principalmente do ambiente que meus pacientes eles frequentam, são locais onde eles conseguem realmente mudar uma chave. E eu acredito que o ambiente ele é transformador, o ambiente ele é mais forte, a gente sabe disso. A gente sabe da ciência, a gente sabe da neurociência, a gente sabe da psicologia comportamental. A gente fala que o ambiente ele sempre vence. Então, se você é capaz de mudar um hábito e você leva a tua esposa e tua esposa leva uma irmã, um amigo, aquele conjunto de pessoas ali, eles vão sim ser capazes de atuar e se conectar com outras pessoas. Então, eu acho que uma das grandes propostas do condomínio, e foi por isso que eu entrei, né, como também criei toda a metodologia voltada para o condomínio, é exatamente acreditar que através desse ambiente a gente vai conseguir transformar uma cidade. Eu digo que a maior parte dos meus investimentos são dentro de Teresina, são dentro do Piauí, porque eu acredito que as pessoas daqui, elas têm uma energia diferente. Uma energia de produção, elas têm uma vontade de fazer que é diferente, né? que é bem especial comparada a outras regiões do país. E eu trago muito do olhar de fora para cá. E eu quero, né, através da mudança desse ambiente, criar novas mentalidades, novas pessoas e principalmente uma nova geração. Muitas pessoas que olham de fora, talvez olhassem lá atrás, achavam que, nossa, isso é um pensamento meio que fora da caixa, meio que disruptivo. E hoje, quando eu vejo tudo que a gente construiu dentro do Piauí, eu vejo que aquilo não era simplesmente uma loucura ou um pensamento fora da caixa. Isso era uma necessidade humana, era algo real. Então eu quero não só trabalhar a saúde, mas eu quero também trabalhar a mentalidade desse local que a gente está criando. Tá? A gente acredita que através da junção de grandes mentes, a gente consegue fazer mais do que um ambiente. A gente consegue transformar um condomínio, a gente consegue transformar uma cidade e com certeza a gente consegue levar um movimento com força, com intensidade e um ambiente de transformação. Um exemplo disso é o que você vem fazendo aqui no Bosque, né? Que é um ambiente que agrega família, recebe família, recarregar energia. O Bosque, ele foi mais um desses projetos onde a gente conseguiu ter uma visão a longo prazo. Então, durante 2 anos, a gente modelou, desenhou, planejou e executou isso tudo aqui que a gente vê hoje, onde a gente consegue conectar famílias, né? A gente vê crianças voltando a brincar sem o celular, em contato direto com a natureza, em contato direto com alguns bichinhos que a gente tem aqui, né? Pisando na grama, abraçando o pai, abraçando a mãe. E aqui é um pouco do que a gente vai ter lá. E é o que você sempre me diz, aqui é uma pequena amostra do que vai ter no Reserva Forte. E para quem ainda não conheceu esse projeto, o Reserva ele é um dos primeiros condomínios na América Latina com esse conceito de wellness e saúde e bem-estar, que tem mais do que espaços, né? Mais do que academia, mais do que spa, mais do que kart, heliponto, drone. A gente tem áreas com a metodologia de saúde e bem-estar. Hoje eu assino já outros condomínios, a gente está em Goiânia, está em Brasília, está em Balneário Camboriú, assinando um grande empreendimento imobiliário também com esse conceito. Nós não somos simplesmente mais tendência, é algo que é real, é algo que o Norte e Nordeste ele vai ganhar e principalmente é algo que vai ser feito, né, a poucos minutos dentro de uma cidade, que é exatamente você ter um ambiente que você consiga se reconectar, você consegue realmente pausar e você consegue se desenvolver. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que lá tem um espaço de fazenda, com vacaria, né, aprisco, cavalos, toda essa parte, né? Imagina hoje em dia o quão raro é ter esse contato, né? Mas tem muita gente nessa situação que vai viver isso, além de toda a parte wellness, toda a parte de conceito, de natureza, de saúde. Já pouco tempo atrás, já não se tinha tanto contato e existia amigos seus que não tinham esse contato.
Imagina nessa geração que a gente só consegue ver tudo através de uma tela de computador. Eu costumo dizer que o ser humano, ele tem olhos, ouvidos e ele tem uma pele para poder ver, escutar e sentir. A partir do momento que eu perco sensores, né, eu perco o sentimento, eu começo a deixar de ser humano e começo a ficar robotizado. Então, eu atendo hoje, né, tanto dentro de consultório como nos eventos, nas palestras, eu vejo muitas pessoas falando que a sensação que eu tenho é que eu estou sendo levado, é que eu estou virando automático, eu estou anestesiado. Então, a gente está vivendo cada vez mais no automático. E isso por quê? Devido à quantidade de estímulos que a gente tem. Como é que eu não vou conseguir mais sentir? Às vezes eu estou num local e não consigo sentir um cheiro, eu não consigo sentir mais o gosto da comida. Então esse contato de ter com a natureza, com os animais, de ver de perto, isso faz com que a gente se desenvolva do ponto de vista cognitivo de forma surpreendente. Quanto mais contato que eu tenho com coisas diferentes, né, com cores, com texturas, com cheiros diferentes, você tem um melhor desenvolvimento cognitivo. Então, a gente vê hoje uma geração, né, hiperconectada, uma geração de crianças com hiperdiagnósticos também. E eu falo que esse contato, né, esse contato direto com a natureza e principalmente com a fazenda, né, com tudo aquilo que a reserva ela vai proporcionar, é algo que é capaz de mudar o desenvolvimento de uma criança, né? A gente trabalha hoje, por exemplo, aqui dentro do Bosque, dentro do Instituto de Desenvolvimento Infantil, com o verde, com a natureza, com animais, e a gente vê crianças se desenvolvendo, né? Pais relatando, né, com o pouco contato que eles têm com esse ambiente natural, um melhor desenvolvimento dos filhos. Tem muita terapia com cavalos, né? E lá nós vamos ter os cavalos também. Cavalos, a parte das tirolesas, né? Sim, a gente tem arvorismo, que parece ser uma brincadeira, não. Tem algo mais do que isso, né? A gente vai trabalhar a questão do medo, a gente vai trabalhar a relação com a coragem, porque às vezes, em determinados momentos, a criança ela tem um receio. Por quê? Porque ela nunca teve contato, por exemplo, com um bichinho. E aquilo ali pode gerar um medo. Sendo que se eu consigo trabalhar aquilo ali, aquela proximidade, né, com aquele momento dela, com aquela conexão, aquilo é capaz de desenvolver a criança em relação a alguns movimentos, relacionados a algumas construções, relacionados a algumas mudanças principais do ponto de vista cognitivo. Então parece coisa simples, mas quando isso é praticado de uma forma metodológica até, né, isso traz algo bem diferente e traz uma evolução surpreendente para essas crianças. Isso é fantástico, porque muita gente pensa, é um projeto que foi idealizado ali, tirou da cabeça, botou, executou, mas não tem ideia de toda a inteligência que tem por trás, que tudo é intencional, tudo é muito bem elaborado para chegar nesse ponto. Não é simplesmente uma fazenda, não é simplesmente uma academia, uma piscina. Então tudo que foi construído ali, como você bem falou, é intencional. Existe algo metodológico por trás. À medida que eu coloco algo em prática ou como plano de ação, eu espero um resultado, aquilo ali é analisado e a gente busca fazer um feedback, né, para as pessoas que estão utilizando desse serviço. O que a gente mais fala é a entrega da experiência. Não adianta simplesmente eu te montar um espaço que todo condomínio tem, hoje em dia tem academia, pode ter um spa, pode ter uma sauna, você não te entrega a experiência. Então, em primeiro lugar, a gente quer trazer, além do espaço, a experiência, né? O que os nossos condôminos eles possam sim não ter simplesmente um espaço que ele não consome. Eu quero que ele consuma a academia, mas existe a forma de utilizar a academia, uma orientação, uma equipe treinada, capacitada para dar essa orientação, para estar ali acompanhando. E sem dúvida alguma a gente vem com todo o nosso time, com todo o nosso know-how que a gente tem hoje dentro do país e fora, para dentro desse condomínio. Eu não estou adquirindo simplesmente um espaço, eu estou adquirindo um conceito e um conceito que envolve experiência. Sim. E é algo que a gente não vê nos condomínios de luxo aqui em Teresina, de moradia mesmo, primeira moradia, os condomínios estilo fazenda, que o pessoal vai para passar final de semana. É algo único que a gente está tendo aqui no Piauí, maior empreendimento da história do Piauí, e a 20 minutos daqui de Teresina, pertinho, para você passar final de semana, passar um feriado, poder levar seus filhos. Já pensou seus filhos passando as férias dentro de um condomínio desse, onde ele vai ter fazenda, toda a infraestrutura de clube, parque aquático, saúde, você poder estar lá com seu filho e com sua família. E mais que isso, também é um local com segurança. E se eu pudesse ter tido essa oportunidade lá atrás, eu que gostaria de ter crescido dentro da reserva, mas eu como adulto estou tendo essa oportunidade e quero sim que meu filho, né, que ainda é pequenininho, possa crescer em contato e que ele possa sim ter essas memórias, né, guardar essas memórias quando crescer e virar um adulto aí, que ele possa levar para o resto da vida dele. Doutor Carlos, e para a gente finalizar, qual a mensagem você deixaria para quem ainda enxerga luxo como algo puramente estético
e não como investimento em saúde e longevidade. Samuel, se a gente vem para o conceito de luxo, luxo é aquilo que é acessível a poucas pessoas, que às vezes existe uma certa raridade em eu conseguir aquele produto ou aquela peça. Sim. E a gente falava de luxo, artigo de luxo, como uma joia, como uma bolsa, como um sapato caro. Hoje eu participo de vários fóruns no mundo do mercado de luxo. E olha que interessante, o que é acessível hoje a poucos? O que poucas pessoas têm acesso? Ou o que poucas pessoas elas conseguem sentir? É a saúde. Então, na maior parte dos congressos, nas discussões que a gente participa, a gente leva a saúde como algo de luxo. Por quê? Porque cada vez mais a gente vê pessoas com queixas relacionadas à fadiga, cansaço, indisposição, ou seja, aquela energia, aquela vitalidade, ela parece que está disponível a poucos. Então, a estética, né? A estética, o bem material, ele está perdendo um pouco o espaço. E as pessoas elas já conseguem ver a necessidade de buscar algo que seja diferente. Parece que todo mundo segue um padrão estético, de corpo, de mudança facial, né, de emagrecimento. Todo mundo repete padrões e já existe uma grande leva de pessoas que traz, né, o conceito do wellness, o conceito da saúde como uma nova bandeira de luxo. Tá? Quem acompanha hoje as redes sociais já vê esse movimento. Já vê vários artistas, vários empresários, vários empreendedores e principalmente aquelas pessoas que têm sucesso e que falam de sucesso. Né? Eu trago o luxo de hoje, a nossa saúde, como a minha principal bandeira. Portanto que hoje a gente já monta espaços que a gente chama de clube de wellness, onde a gente consegue trazer a saúde, o network, encontros voltados para a saúde do ponto de vista de mentalidade. E eu acho que a reserva, né, ela traz um pouco desse conceito. Né? Da saúde física, da saúde mental, da natureza e principalmente num ambiente onde a gente consiga ter pessoas que têm uma certa mentalidade de um novo luxo. Tá? Com certeza a gente quer entregar para esse empreendimento tudo isso que a gente já defende e tudo isso que o mercado está aí colocando, né, a todo momento para a gente consumir. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Por aceitar o convite. Eu que agradeço. Então, quem ainda não segue, tá? Colocar aqui o @ da Reserva F Fortes. Conhecer nossa maquete principal, que está localizada dentro do Bosque Meus Filhos. Para quem ainda não conhece o Bosque também, pode vir conhecer que aqui dentro vocês vão ter um gostinho daquilo que vai ter dentro da reserva, né, de caráter mais amplo ao longo desses próximos meses, nesse projeto que é único dentro do Piauí, dentro do Brasil, que com certeza vai trazer bem mais do que um conceito de moradia, mas um conceito de saúde e bem-estar.